Essa atitude acabou levando Sócrates a perguntar o que é o homem? O homem é a sua alma, num sentido diferente daquele que era dado pela religião e que foi dado depois pela religião. A religião fez um retrocesso, né? Você vê que a gente vai desenvolvendo uma forma de pensar o mundo, a vida e o homem. De repente, surge Jesus na completude dessas ideias, né? Falar sobre a paternidade divina, o sentimento humano, o respeito à vida. Mas os cristãos que vieram posteriormente, principalmente no século IV depois de Cristo, fizeram uma bagunça, uma confusão total, né? E armaram aquilo que a gente conhece hoje como sendo o fundamento de todas as religiões, que é a teologia. Então, o homem criou as religiões. Jesus não criou uma religião, Moisés não criou o judaísmo, nada disso. Vieram trazer mensagens, posturas, comportamento, né? Isso é que a gente precisava crer. É isso que o Espiritismo diz para a gente, esclarece para nós. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque vem redivivo para dar uma outra conotação do que seja a verdade e daquilo que seja a criação humana, né? Deixa eu andar um pouco mais aqui. O pai da ética, portanto, Sócrates, é considerado por muitos como o fundador da reflexão racional, sistemática e crítica sobre a ação humana e virtuosa. Já falei sobre a virtude. Como saber se uma ação é correta? Aliás, correta para quem? O que é correta para um pode não ser para outro, né? A ação correta para o ser humano é aquela que condiz com a sua essência. A essência do homem é a razão. Portanto, arete consiste em agir de acordo com a razão, já dissemos. Ele vai desenvolver a autonomia, daí o conhece-te a ti mesmo. O conhecimento, a essência do homem é a razão. Ninguém é mal por livre escolha, isso é uma coisa interessante que ele vai desenvolver, porque ele vai dizer que o ser humano busca aquilo que acredita. Quando o ser humano pratica o mal, ele pratica por ignorância. Traz um novo conceito de felicidade, com base em Heráclito e Demócrito, que já diziam que a felicidade não está nos bens exteriores, e sim naquilo que você desenvolve consigo próprio. A sua frase mais famosa, sei que nada sei, porque quanto mais ele conhecia, mais ele sabia que ele tinha que conhecer. Quando nós conhecemos, quando nós nos dedicamos ao estudo, seja em que área for, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente descobre que nada sabe. Não é maravilhoso isso? Eu acho lindo. Ter consciência do quanto ainda precisamos aprender é o primeiro passo para desejar o aprendizado. Aí, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Por isso que a convivência é necessária. Porque a gente vai juntando os conhecimentos de um e de outro. Não é bom? Né? Eu sou um horror aqui em tecnologia. Sob o ponto de vista jurídico, a condenação de Sócrates foi justa. Por quê? Porque ele não acreditava nos deuses da cidade, ele acreditava num Deus superior e ele corrompia, entre aspas, os jovens porque lhes ensinava essa doutrina. Portanto, ele estava absolutamente contra o status quo, aí o Estado grego, que era construído, o Estado, também com bases na teologia grega. Embora se defenda, aceita a decisão do tribunal, né? Jamais desertaria, como as pessoas, os seus discípulos, fazem a proposta para ele. Nós vamos elaborar sua fuga. Vamos levar você embora daqui, porque estão sendo injustos com você. Mas ele jamais desertaria, pois a sua fuga teria significado uma violação do veredito e, portanto, violação da lei. Então, ele jamais iria violar a lei, por mais injusta que ela fosse, percebeu? O sentido ético dessa questão, por isso que ele é o pai da ética. Se fôssemos nós, a gente não... Qual é o dia que nós vamos fugir? Não é? Não é? Um outro personagem da história, eu estou querendo trazer a vocês no próximo ano
um dos personagens mais interessantes da antiguidade, que logo após a queda do Império Romano, lá para o ano 500 depois de Cristo, que foi o Beócio. Ele escreveu um livro chamado A Consolação da Filosofia. Então, ele vai ser prisioneiro de Teodósio, que já era um imperador visigodo, depois da queda do Império Romano, e ele era esperto, né, o visigodo, ele chama os patrícios romanos para ajudarem ele a construir o seu império em Roma, na Roma caída. Né? Muito bem, e o Beócio começa a ajudar, etc. E tal, só que ele entra em contradição em algumas ocasiões e o imperador pensa que ele está traindo. Então, aprisiona e mata o Beócio. Quando o Beócio está no cárcere, ele vai escrever esse livro, As Consolações, que a filosofia trazia para ele. E ele vai estabelecer um diálogo com a filosofia, ele personifica uma mulher, né, que está ali à sua frente. É de uma poesia extraordinária, o Beócio, né, o livro dele e ele próprio. Posteriormente, agora já no século XX, um autor, um pensador inglês chamado Alain de Botton, não sei se vocês já ouviram falar, Alain de Botton, esteve aqui no Brasil, num evento aqui de filosofia, e ele vai escrever um livro chamado As Consolações da Filosofia, onde ele vai extrair dos pensadores Sócrates, Platão, Nietzsche, Montesquieu, tudo aquilo que diga a respeito à nossa existência e que possa ser consolador, as palavras desses pensadores possam nos consolar diante dos desafios que a vida atual nos apresenta. E, finalmente, fazendo a ligação com as consolações da filosofia espírita. Então, se vocês aguentarem tudo isso, a gente vai fazer esse seminário no próximo ano, porque eu achei assim de uma sabedoria imensa, tanto o Beócio como o atual Botton e a filosofia espírita, dá para a gente encaixar algumas coisas muito interessantes.